Olá, amigos e amigas. Em oferecimento à Fujikura Genética de Codorna, estamos iniciando ainda aqui no Ciaves, o Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast iremos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos, por exemplo, como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje nós estamos aqui recebendo duas pessoas, dois Eduardos aqui. Sim. Dois Eduardos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, disponibilizar um tempo aí para poder bater um papo aqui no Pod Aves. Dizer que isso não é uma entrevista, é um bate-papo tranquilo, três amigos aqui conversando num bar, um happy hour, alguma coisa. E aí, pessoal que não conheça vocês ainda, por favor, se apresentar. Eduardo pai e Eduardo filho. Posso perguntar quem é o filho? Que bom. Poxa, eu tô tão velho assim. Não, você não tá velho, é o seu pai que tá novo. É verdade. Não, é, viu só? Elogio, né? Bateu e soprou. Vamos lá, seu Eduardo, por favor, pode chamar seu ou só de Eduardo? Eduardo. Ok. Eduardo, tranquilo. Poderia se apresentar para nós? Quem é o Eduardo? Fala para nós quem é o Eduardo. Eduardo, nasci praticamente dentro de uma granja de postura. Eu nasci em 61. Em 64, meu pai montou uma granja de postura com 500 aves. 500? 500 aves. E aí, foi nos Estados Unidos, observou, viu lá o galpão tipo T. E aí trouxe para o Brasil essa visão e nós passamos para 10 mil aves. Era uma coisa espetacular. E aí, quem era responsável em fazer a debicagem, fazer o corte da unha, fazer o corte da crista, nós decristávamos a galinha. Eram as crianças, eram os filhos, mais os coleguinhas de escola. A gente ia para lá, aquela tesourinha de unha, e cortava a crista. E aí, então, nasceu a paixão pelas aves. Meu pai mexia com laticínios e a granja foi dando sequência, e nós fomos nos envolvendo com isso aí. Até que, em 1986, teve uma enchente muito forte lá em Itanhandu. Muito forte. Itanhandu, sul de Minas. Sul de Minas Gerais. Só é mineiro. Mas não fala o White, por quê? Fala, daqui a pouco vem o White. Daqui a pouco vem o White, a porta. O trem. Não, e realmente, ao lado da nossa granja tinha a linha de trem. E tinha uma placa PIT bem em frente à granja. Que é próximo da estação. Então, quando chegava ali, o trem apitava para anunciar que estava chegando na estação. E quando ele apitava, as galinhas todas respondiam. No começo, os lotes novos eram um sufoco. Entendi. E elas iam acostumando, e o trem apitava e elas respondiam. E aí, então, nasceu a paixão pela ave de postura. E aí fui para veterinária, fui estudar veterinária, quilômetro 47, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E saí da universidade e me envolvi. Continuei envolvido com a postura. E estamos aí. Eu sou da turma de 79, então já tem um tempinho. É do tempo do Pelé. Então um tempinho que a gente está aí com essa bola no pé aí. Que é essa bola oval que é o nosso querido ovo. Estudando, trabalhando e, felizmente, gostando do que faz. Esse é o Eduardo. O senhor é veterinário? Veterinário. Formado em? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lembra a data? O ano de formação? Formei em 1983. Caramba, tem muito 83. Conhecimento, tio. Muito conhecimento. E sempre trabalhando na área de avicultura. Além dos conhecimentos, tem a questão da experiência, porque hoje um jovem pode ter conhecimento, mas falta experiência.
Coisa que o senhor tem mais experiências, muitas vezes, né? E a experiência até vale mais do que conhecimento, muitas vezes, né? Com certeza. E agora, poxa, Eduardo, filho, por favor. A história é mais ou menos parecida, mas com épocas diferentes. Tá, você é veterinário sou também? Veterinário também. Teu pai te obrigou, te botou um revólver na cabeça? Não. Eu queria que ele fosse mesmo engenheiro nome? ambiental. É? Eu queria que ele fosse engenheiro ambiental. Pô, foi a minha sugestão, Eduardo. Que decepção, Eduardo. Felizmente, Meu irmão foi ele me decepcionou. Felizmente. Meu irmão é engenheiro, então... Entendeu? Se apresenta para nós aí, por favor. Sim, como você estava falando, a história é mais ou menos parecida. Porque desde pequeno que eu acompanho ele. Certo? Com 4, 5 anos, ele trabalhava em empresa de nutrição e nas férias escolares eu sempre viajava junto com ele. Então começou a ter compartilhar dessa paixão que ele tem pela agricultura desde pequeno, certo? Então já tinha esse desejo de trabalhar também nessa área. Sou veterinário para trabalhar com avicultura de postura, certo? A ideia nunca passou pela minha cabeça trabalhar com outra espécie. Eu estou formado desde 2009. Outra espécie? Outra espécie. Nunca. Pet? Pet, nunca. Nunca. Certo. Entrei na faculdade para trabalhar nesse ramo que estou... Sempre foi determinado. Mas isso Exatamente. foi por... Desculpa a pergunta, mas foi por, tipo assim, deslumbre ou por exemplo... Como é que eu posso dizer? Quando a pessoa... Admiração é a palavra correta. Acredito ao teu pai? Acredito que sim. Acredito que sim. Entendi. E aí você sempre o admirava e aí vou seguir também para a questão da... Sim, mas também como comentei, desde pequeno acompanhava ele, você acaba vendo o dia a dia da profissão. Depois, na época de adolescência, já acompanhava pegando no trabalho, realmente, certo? Vendo ele abrir galinha, vendo ele debicar, certo? Aprendendo como se fazia as técnicas de manejo. Então, até antes de entrar na faculdade, já tinha conhecimento de como debicar, de como vacinar, certo? Então, por exemplo, essa vontade despertou ali, provavelmente por volta do primeiro ou do segundo ano do ensino médio. Entendi. Qual o primeiro ensinamento que você aprendeu com seu pai, assim, em questão de avicultura, que você lembra? O primeiro ensinamento foi na parte de debicagem, aprendendo a debicar, Entendi. a debicar pintinha, a debicar franga. Primeiro acho que foi assim. O primeiro galpão vertical que entrou no Brasil, certo? Eu trabalhava numa grande empresa, certo? Numa empresa que era pequena, mas tinha o desejo de crescer. Ok. E aí, os proprietários trouxeram o primeiro galpão automatizado vertical 91, não foi? no Brasil. Foi recente, então. E aí nós não sabíamos o que ia acontecer aqui num galpão com 42.432 aves. 42.432 aves. Muitos granjeiros venderam galinha velha esperando alojar essas aves que não ia dar certo conosco. Certo? Então, nessa época, eu usei os meus 2 filhos para me ajudarem a entender o galpão. Entendi. Entendeu? Que eu nunca tinha visto. Um galpão vertical. Um galpão vertical. Hoje é corriqueiro. Hoje é corriqueiro. Vi na tela, vi na televisão, vi no stand. Entendeu? Agora, montar, soltar, como alojar as frangas do piso 6 do galpão, como que faz para colocar lá, como que faz para olhar se tem ração no comedor ou não. Aí os 2 filhos, desenvolveram um espelho, certo? Que coloca na ponta de um taco para poder chegar lá e olhar, para não ser preciso subir no comedouro, para não correr o risco de amassar o comedouro. Então, os 2 filhos meus foram muito envolvidos nisso aí, né? E felizmente um assunto que deu certo, um assunto que foi à frente, e hoje não se fala outra coisa no Brasil a não ser o galpão
verticalizado. Isso. Né? E me diz uma coisa, como é que foi? Agora me deu uma curiosidade, como é que foi a questão quando chegou o galpão vertical? Porque acredito que tenha sido um dos primeiros. Foi o primeiro. Foi o primeiro galpão vertical. Como é que foi o impacto para os outros avicultores? O que os outros avicultores falavam do galpão vertical? Que não iria dar certo. Que não iria. Tudo no Brasil fala. É novidade, dizem que não vai dar certo, né? Sim. Em um dia, eu recebi 32 granjeiros visitando, antes de alojar na montagem, visitando a granja para tentar entender qual é a loucura que essa empresa estava fazendo. Entendi. E depois de alojado, eles voltaram lá para conferir se as aves estavam lá dentro mesmo. Né? E esse galpão já era automatizado ou ainda não? 100% nasceu automatizado. E aonde surgiu o galpão automatizado? Quem inventou? O senhor sabe qual país primeiro? Se foi Estados Unidos, se foi Alemanha, sei lá, Japão, alguma coisa assim? Não, esse galpão veio da Espanha. Esse. Pode falar. Assim, correto. Esse em si veio da Espanha. Entendeu? Esse veio da Espanha. Mas os Estados Unidos já tinha essa tecnologia. Só que esse galpão, a estrutura dele, a ideia dele, o formato dele, certo? Toda a estrutura, esse veio da Espanha. Mas já existiam outras automações, mas na época a empresa que eu trabalhava optou em trazer esse galpão e aí a gente trabalhou com ele. Livre ou em gaiola? Na sua opinião, Eduardo Filho, livre ou em gaiola? O que você acha melhor? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Muito boa Isso pergunta. aqui Muito é opinião pessoal, tá? Sim, não é claro. técnico. É assim, ó. Porque quando eu falo em opinião pessoal, opinião, cada um tem a sua. Então, na minha opinião, eu acho melhor isso. Quem tem outra opinião, ok, vem aqui dar outra opinião, dar a sua opinião. Aqui é a opinião. Na sua opinião, Sim. Eduardo, livre ou em gaiola? Bem, em minha opinião, gaiola. Por quê? Tá. Porque eu vejo o seguinte, certo? O livre de gaiola, concordo e entendo que tem que existir, tá? Mas nós precisamos de uma produção que consiga alimentar o mundo, Ok. ok? Eu não consigo ver atualmente, com o que nós temos hoje, se todos mudarem para o livre de gaiola, vai faltar ovo. Por quê? Certo? Por causa de espaço, certo? Mas o Brasil é grande. O Brasil é enorme. Tem espaço. A questão que eu vejo mais, que eu talvez o livre de gaiola, para te ajudar, é que o livre de gaiolas requer mais pessoas. Mais. Exatamente. Uma demanda maior. Também. Né? Também. Nós partindo da ideia que o ovo é a proteína mais barata Ele vai encarecer. que existe, certo? É uma proteína que tem livre acesso, tanto o da classe alta, como da classe média, como da classe baixa. Então o ovo é uma proteína que satisfaz, certo? É uma proteína que entra em qualquer prato, trazendo um paladar bom, um visual bom. E se eu particularmente, a minha opinião é gaiola. Minha opinião é gaiola. Depois da sua opinião também é gaiola. Também é gaiola. Só que gaiola estruturada. O que eu chamo de gaiola estruturada? Como assim? Um espaço físico, pelo menos que atenda a maioria das gaiolas mais antigas, trabalhava com 330 centímetros quadrados por ave. Particularmente, eu acho um absurdo. Sim, muito pouco. Muito pouco. Então, na minha visão, gaiola em torno aí de 500 centímetros por ave, para que ela 500 centímetros quadrados por ave, para que ela tenha um espaço físico para ela se satisfazer ali dentro. Com algumas brincadeiras para ela, tipo puleiro, tipo a lixa de unha, certo? Alguns pontos assim que existiam nas gaiolas, foram deixados para trás. Então eu vejo que se abolir as gaiolas, vai faltar proteína barata. Vai faltar proteína barata. Por que vai faltar proteína barata? Porque é um custo de produção muito mais elevado, muito mais caro do que
ela em gaiola, certo? Além do que nós precisamos de cama, certo? Cama, o que vai se colocar como cama? De eleição hoje ainda é maravilha, certo? E o frango sofre com isso. Entrou casca de arroz, capim moído e N outras coisas. Mas é mais um agravante para o meio ambiente, mais um agravante para a gente conseguir se livrar disso aí. Apesar de quando que nós imaginávamos que o esterco da galinha ia ser problema do Brasil, com a sua quantidade de terra que se tem. O maior problema que nós enfrentamos no vertical foi o esterco. Hoje, felizmente, a gente arrumou uma solução. Mas foram aí 10, 15 anos aí lutando mesmo para tentar dar uma solução para o esterco. Então são problemas que foram aparecendo com o tempo, foram aparecendo com a expansão da criação e que nós nunca imaginávamos que iríamos passar por isso. Então eu volto a dizer, eu particularmente, gaiola, porque sanitariamente é muito mais fácil de nós administrarmos a questão sanitária, muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Tanto é que as criações em espaço aberto, elas estão proibidas no Brasil. Sim. Certo? Por quê? Questão sanitária. Sim. Certo? Sim. Então isso aí já me mostra que eu não estou tão errado assim. Tá? E volto a dizer, para que se consiga continuar oferecendo para a população uma proteína excelente e de custo baixo. Entendi. E, seu Eduardo, me diz uma coisa. Eu falando seu Eduardo aí, né? Não adianta. É porque questão de hierarquia. Fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade. Sim. Seu Eduardo, me diz uma coisa. O senhor, por ter essa vivência, essa experiência, já passou por diversos ciclos dentro da avicultura. Isso é inevitável. Correto. Dentro desse ciclo da avicultura que o senhor já passou, o que mais teve mudança? O que mais impactou? Porque a avicultura de antigamente não é a mesma de hoje. Não. Como que o senhor acompanhou essa evolução e aonde foi a quebra de paradigma ali? Não sei se... O quebra de paradigma foi no início da década de 90, com a entrada da verticalização, tá? E muitos ainda hoje não são adeptos à verticalização, principalmente devido ao esterco, mas aderiram à automação. Certo? Aderiram à automação. Então, essa verticalização, ela é um marco, é o antes e o depois. Entendi. Então, uma coisa era a avicultura antes da verticalização e outra coisa depois. Tá? Entendi. Volto a dizer, muitos ainda não têm a verticalização e não querem ter a verticalização, mas têm a automação. Entendi. Partiram para a automação e isso é muito importante em questão de benefício de limpeza do ovo, sanidade da ave, qualidade do ovo. Qualidade. E também veio uma mudança em escala, né? Porque a automação e a verticalização aumentou exponencialmente o plantel de aves de uma determinada granja. Sim. Você tira um galpão de 10 mil aves e coloca um de 100 mil. No mesmo galpão? Não no mesmo galpão, mas numa área não muito maior. Não muito maior. Entendi. Então, mas um galpão hoje que, mesmo na mesma metragem, com aves livres e um mesmo galpão sendo vertical, quanto diferença de galinhas assim de um galpão para outro? Mais ou menos. Mais ou menos aí. Sabia exatamente, mas num galpão de 100 mil aves... Vou fazer a pergunta melhor. Por exemplo, assim, se o galpão cabe 10 mil livres, quanto ele caberia se fosse no vertical? 30 mil, 20 mil? Em torno de 50 mil. 50 mil? É 5 para 1? O que vai dizer isso é a altura do galpão. Entendi. É a altura do galpão. Se o galpão for alto, for mais alto, se ele tiver, por exemplo, 4 metros e meio, 4 metros de pé direito, certo? Eu consigo colocar 50 mil aves nele. Puxa.
Tá? Se ele tiver 3 metros, vai dar aí umas 30 mil aves, 32, 33 mil aves. Entendi. E voltando... Porque você cresce para cima. Você cresce para cima. Cresce que nem os apartamentos, né? Sim, exatamente. Como faltaram espaço nas regiões urbanas, o pessoal cresceu. Exato. Né? Elevando... Mais ou menos a mesma... A ideia é essa. Mesma ideia. Entendi. Eu notei ali, que o senhor falou logo no começo, a questão do corte, uma coisa que me surpreendeu, corte da crista, né? Eu fazia, quando era criança, o corte da crista. Hoje ainda se faz o corte da crista, e por que, se não se faz, o porquê se fazia antes? Esse tempo eu não peguei, não. A galinha, a genética da galinha lá atrás, ela tinha uma crista muito grande. Muito grande. E as gaiolas eram todas de arame, e quando ela ia no comedouro, ela rasgava a crista na gaiola. E aí dava uma ponta de sangue. Aí as outras vinham e beliscavam todas elas e matavam aquela galinha. Entendi. Então, pelo tamanho da crista, e outra coisa, a crista era tão grande que caía sobre o olho e entortava a cabeça da galinha. Ela tinha dificuldade até de comer. Mas tem uma genética que tem uma crista gigante. Mas não como a de antigamente. Ah, era maior? Pô, eu fui esses dias numa granja que tinha essa genética, não vou falar o nome aqui, né? Mas eu vi que a crista era maior que as demais. E até meio que... ali, que era bem sobre... Não era que isso... Ela não atrapalhava a galinha, mas era visivelmente diferente das demais. E hoje essa crista não é um problema. Não é problema mais. Mas antigamente era. Era muito problema mesmo, muito. E a questão das unhas. O senhor também falou aqui que cortava as unhas. Hoje se faz corte das unhas ainda? Não se faz. Porque a inclinação da gaiola antiga lá atrás, ela não estava adequada, não. E aí ficava muito ovo parado embaixo das aves. E aí ela, ao pisar, a unha furava o ovo. Entendi. E aí é aquela pontinha de furo. Aí a gente não podia vender no mercado. Então a gente cortava a unha para que ela não furasse o ovo. Então tudo isso se melhorou através do desenvolvimento genético. Desenvolvimento genético e do desenvolvimento das instalações. A gaiola hoje a gente sabe que em torno de 8% de inclinação. Antigamente era reta a gaiola. Entendi. Então ela botava o ovo, você tinha que enfiar a mão lá dentro da gaiola para você tirar o ovo. Puxa, ninguém nunca pensou em fazer ela com uma inclinação para o ovo rolar, que hoje é tipo uma coisa tão banal hoje, né? Evolução, né? Evolução. Até por exemplo, o galpão em T que você falou, é até bom explicar o que é isso. O galpão em T era um poste no meio, uma travessa e uma telha. E nesse poste tinha 2 gaiolas de um lado, 2 gaiolas do outro. Isso era o galpão em T. Então ele tinha um quadrado de passeio, certo? E você colhia o ovo do lado de fora e do lado de fora. E o esterco ficava ali no meio. Era um galpão exatamente assim. Essa seria a minha próxima pergunta. Quando eu tenho aqui, ó, galpão em T, que eu não entendi o que era. Então, era galpão assim, em T. Exatamente assim, ó. Tá? Aí as gaiolas ficavam aqui e ficavam aqui. Exatamente dessa maneira. Uma telha só. Ainda lembro. Era a telha de... Você pegou essa época? Não, só vi em foto. Não pode falar a marca, mas era uma telha de amianto, tá? De 2,44 de comprimento. Ah, o senhor vai falar a marca. Uma telha de amianto com 2,44 de comprimento, onde a gente colocava 1.500 aves do galpão. Entendi. Vamos falar sobre um assunto que vocês dominam um pouco, que eu sei, que é a questão de nutrição. Vocês dominam, trabalham com isso já? Quanto tempo você trabalha com nutrição? Trabalho desde 2009. Desde 2009. E o senhor? Puxa. Eu trabalho muito com manejo, e automaticamente a gente teve que fazer a evolução da nutrição para poder tirar da genética o que a gente poderia. Mas o meu primeiro emprego foi numa empresa de nutrição, certo? Em 1984. 1984. E a nutrição de 1984 para 2024 evoluiu? Evoluiu muito. O que nós fazíamos naquela época era super concentrado. Opa, me explica melhor. Nós fazíamos um composto
que entrava em torno aí de 60 a 80 quilos por tonelada, e nós vendíamos isso para o granjeiro. E ele complementava então com milho e soja. Era um super concentrado. Super concentrado. Tá? Aí depois veio o concentrado, que aí nós tiramos a fonte de fósforo, farinha de carne, fosfato, e o granjeiro passou a colocar isso. Depois vieram os núcleos, certo? Que era um composto mineral, vitamínico, junto com alguns ingredientes, alguns aminoácidos, alguns aditivos. E depois veio o premix, que é o que domina até hoje, né? Que é tudo separado, customizado, vai na granja, analisa o manejo, analisa a genética e customiza um complexo vitamínico, mineral para aquela granja, para aquela situação, para aquela linhagem. Entendi. Mas ainda o pessoal diz que consome, que compra um núcleo. E esse núcleo, que o pessoal fala, não sei se é o premix, que é de hoje, mas eles falam que esse composto é um composto feito com um segredo de 7 chaves que não se pode dar. Isso é verdade? Aí é com o Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Aí, chegou agora a tua parte. Aí é com ele. Não, assim, cara. Como ele gosta de nutrição, certo? Então toda a parte. Eu fazia formulação, fazia tudo. Hoje, nem na minha granja eu não faço formulação. Eu só faço o dia que ele não pode fazer, eu pego a caneta e vou fazer na caneta. Ele faz no computador, faz lá no sistema, no programa. Eu pego a caneta da sua época de fazer na caneta a formulação. Então, deixa para ele fazer. Então tá, vamos lá. Me dar essa aula aí. Vamos... Não, é que assim, pegando a continuação do que ele estava falando, muitos falam núcleo para ser qualquer que seja o produto polivitamínico, seja ele um premix ou um núcleo propriamente dito, certo? Qual que é a diferença? Os núcleos eles têm a fonte de fosfato, de fósforo, tá? Normalmente colocado fosfato bicálcico no núcleo, tá? Já o premix ele é o polivitamínico sem a fonte de fósforo, tá? Mas obviamente cada empresa tem o seu desenvolvimento, tem o seu P&D, certo? E tem os seus níveis de trabalho, vamos assim dizer. Entendi. É um segredo? Obviamente não. Certo? Mas o pessoal diz que é um segredo. Certo? Obviamente. Porque é o seguinte, tu pede a formulação do núcleo do pessoal. Não, você não existe, não sei o que, não posso dar. Não, eu digo assim, tem no rótulo os níveis de garantia, certo? Agora, como cada um chega naqueles níveis, aí sim é de cada empresa. Tá? Como assim, por favor? Agora eu sou leigo no negócio, vai ter que me explicar melhor. Até para o pessoal também, o avicultor, aquele pequeno, médio ou grande que não está acostumado. Sim. Porque assim, existem ali a composição. Sim. Mas como é que ele chega naquilo? Você está me dizendo que é diferente. Aí é diferente para cada empresa. Mas como assim? Mas não é uma diferença muito grande, certo? Porque depende de qual produto você está usando. Por exemplo, vamos lá. Eu atinjo 90 gramas de manganês. Certo? Eu posso atingir ele com sulfato de manganês ou com mineral orgânico, certo? Também, ou com óxido, certo? Então eu tenho por exemplo, dando esse exemplo do manganês, eu tenho 3 possibilidades de conseguir atingir aquele nível que está no premix, certo? Aquele nível que está no rótulo do produto. Eu tenho 3 fontes. E dentro das fontes orgânicas você vai ter várias fontes. Exatamente. Você vai ter o quelatado, você vai ter o mineral orgânico propriamente dito. E dentro disso eu posso ter, por exemplo, a proporção, sei lá, eu tenho 15% desses 90% de mineral orgânico e os outros 85% de inorgânico. Qual o inorgânico? O óxido ou o sulfato. Então, para chegar naquele valor que cada empresa tem a sua autonomia, obviamente, e o seu departamento de pesquisa para poder chegar naquele valor. Agora, o rótulo, se você atingir ele, seja lá qual for a via que você chegue, você consegue fazer um produto. Mas aí tem o seguinte, vamos lá. Você consegue fazer o produto. Agora, a resposta do produto no campo, na ave,
Aí é que é o grande segredo. Certo? O que eu vou usar? Eu vou usar óxido de manganês, eu vou ter um resultado. Eu vou ter sulfato de manganês, eu vou ter outro resultado. Era essa a minha pergunta. Eu vou usar manganês orgânico elatado, eu vou ter outro resultado. Entendi. Certo? Então, a escolha minha como nutricionista é uma. E o efeito desse produto no campo é outro. Então, por que o senhor acha que... Porque, na verdade, alguns avicultores, eles querem essa formulação porque ele quer fazer o premix. Só que aquela questão assim, ó, é igual, por exemplo, as genéticas, né? Por exemplo, poxa, existe uma empresa especializada em genética que vai te entregar o melhor animal a fim de ser produtivo. Eu acredito que na questão premix ou núcleo que a gente está falando, existe também essa segregação, por exemplo, né? A empresa que é especialista em fazer aquele produto, ela vai ser muito mais assertiva. Sim. Por que você acha, aí a opinião novamente, que o avicultor ele precisa saber ou ele quer poder fazer esse premix? Eu acho... Porque ele tem o desejo dele é de fazer o próprio premix dele. Só que a gente ratifica aqui, ou confirma, né, que uma empresa especializada é muito mais assertivo. Mas ele ainda quer fazer. Por quê? Eu não sei se ele quer fazer. Sabe? Eu não sei. Eu acho que o que ele busca é um parceiro, certo? No qual ele tenha total confiança e total transparência, e esse parceiro o atenda não somente com um produto de qualidade, mas também com uma assistência. Eu acho que o desejo dele é mais para esse lado. Entendi. Eu acho. Mas pelo menos é o que eu sinto em todas as visitas, em todas as regiões que eu rodo. Posso dizer, porque assim, ó, eu vou te colocar aqui, eu vou te fazer os questionamentos que um avicultor talvez está lá na telinha lá e quer fazer aqui para você. Ele fala o seguinte: mas sabe o que é? O meu vendedor do premix fulano de tal, né? Que no Brasil existem diversos, né? Ele vem aqui, me vende um premix aqui top, show de bola. Não dá 6 meses, o premix não funciona mais. O mesmo premix. E aí ele bota a culpa na empresa que faz o premix. Aí eu vou te perguntar, isso existe? Ou não existe? Ou é daí já é manejo lá na granja? Porque é aquela questão assim, eu sempre falo, né? Às vezes a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Esse ditado eu já ouvi. Esse ditado eu já ouvi. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Isso mesmo. Mas a questão, existe essa possibilidade? O que eu quero te perguntar, existe a possibilidade da empresa que faz o premix na mesma sequência, ou seja, sempre fazendo a mesma coisa, errar ou não entregar aquilo que ela entregava antes há 3 meses atrás? Olha, é assim, todo o resultado, ele... Não vou ir mais nesse podcast. Não, tá me questionando. Que isso. Ele tá me fazendo pergunta muito difícil. Tranquilo, sem problema. Mas assim, todo o resultado, principalmente de produção, certo? Ele vai ser o fim de uma cadeia inteira. Ok. Tá? Então, assim, caiu a produção de 90 para 88, 85 é o premix. É muito complicado você fazer uma acusação dessa, sendo que tem várias variáveis. Mas ele faz, é isso que eu quero. Eduardo, eu tô te dizendo uma coisa que ele faz e tu sabe que ele faz, entendeu? Eu sei que isso é de prática não com o premix, e sim com a nutrição. Certo? Entendi. Por quê? Assim, isso também é uma opinião minha do porquê que eu entendo esse alvo na nutrição. Nutrição é o seu maior custo. É verdade. Nutrição é o seu maior custo. Certo? É a nutrição que normalmente te oferece um técnico para te auxiliar. Certo? Então, se me acontece algum problema, eu vou mirar onde é o meu maior custo e aonde tem alguém aqui que vem me ajudar. Certo? Então, é muito fácil colocar a culpa tudo nutrição. Porém, existem várias variáveis. Nós não estamos falando aqui, obviamente, de algo específico, de um caso que esteja acontecendo, mas existem várias variáveis, vários acontecimentos de manejo, inclusive, de clima, de alterações na granja, que vão causar uma queda de produção, que vão causar uma queda de qualidade.
nada também me assegura que se continuar sendo feito daquela forma e aquele erro, certo? Ou aquela condição climática passe, retorne à produção. Certo? Então, são momentos que precisam ser avaliados caso a caso. Entendi. Certo? Por quê? Porque temos inúmeras variáveis que podem causar qualquer queda de postura, qualquer queda de qualidade. Por exemplo, o funcionário, vamos lá, esqueceu de colocar sal na formulação. Tá tudo certo. Ele esqueceu de colocar sal na formulação. Mas lá na empresa de premix ou na granja? Não, na granja, por exemplo. Chegou lá, ele usa, sei lá, vamos fazer um caso fictício aqui. Ele usa um produto aí de 4 quilos, vitamínico, mineral e enzimático. Ok. Certo? E na formulação vai entrar o premix, vai entrar o milho, a soja, o calcário, a farinha de carne e o sal. Ele tem que colocar 3,5 kg de sal por tonelada. Ele não pôs. A produção vai zerar. De quem? Ele esqueceu. Premix. Dando um exemplo, certo? O funcionário esqueceu de colocar o sal. Que você traz é maravilhoso, porque isso aí é na hora, por exemplo, assim, ó, porque existe muito, assim, ó, eu tô direto, claro, nós estamos direto com os agricultores e a gente vê muito essa questão. Só que muitas vezes é problema aqui de manejite. Né? Por exemplo, água. Se faltar água por 6 horas, no outro dia você vai ter um problema de casca enorme. Por 6 horas. Por só 6 horas vai ter problema de casca. Só 6 horas. Caraca, eu não sabia disso. Por exemplo, na codorna, se faltar, no outro dia eu não tenho casca e o ovo tudo branco. Não, e até se ela tudo se branco. Assustar também, né? O pessoal falando, né? Até se ela se assustar. É lógico, eu não tô retirando a culpa do premix. A culpa da nutrição, como assim dizer. Entendi. Certo? Mas que se acostuma a colocar toda a culpa na nutrição, se acostuma. Entendi. Certo? Pode ter tido uma formulação feita errada. Por exemplo, o nutricionista, ele acabou esquecendo algo. Todos estamos sujeitos a errar. Entendi. Certo? Mas esse pensamento de toda alteração que teve, foi a nutrição. Pode ser a nutrição de outra forma, por exemplo, um milho que veio com micotoxina. Querendo ou não, é nutrição. Sim. Certo? Sim. Mas quando que vai passar? Quando se descobrir a causa e se tratar. Opa, vamos aumentar o absorvente então. Ou então aquele milho acabou e já entrou um milho novo, o lote naturalmente, a granja naturalmente retorna aos padrões que estavam antes da contaminação. A soja certo? também? Soja também. Pode acontecer. Tá? Qual o caminho que a maior parte dos granjeiros tem tomado hoje? Eles escolhem um nutricionista no qual eles têm confiança, ou de uma premixeira, no qual eles têm confiança, e a fórmula sai dele. Nós temos clientes que usam o produto de outras empresas, mas a fórmula é nossa. Sim. Como assim? A fórmula é nossa. Tá, ele vai lá, por exemplo, ele vai na empresa de vocês. Eles pegam a nossa fórmula e pede para outra empresa produzir. E pede para outra empresa produzir. Não, com aval nosso. Com aval nosso. Mas aonde a empresa daí ganha, que preço fez a... É a fidelidade do cliente, a confiança do cliente. Não, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que talvez ele não soube se expressar. Tem clientes que utilizam a nossa nutrição e que também a formulação da outra empresa também está na minha responsabilidade. Eu faço a formulação macro de milho, soja, calcário, tanto para a empresa na qual eu trabalho, como também da outra empresa que o cliente colocou também. Entendi. Hoje dificilmente... Pela confiança que o cliente tem conosco. Dificilmente o granjeiro trabalha com uma nutrição só. Dificilmente. Normalmente ele trabalha com 2 nutrições. Mas isso não impacta na ave? É critério dele. É a opção do não, cliente. não. Aquele galpão é essa nutrição. O outro galpão é outra nutrição. Ah, tá. Isso. Ele tem na propriedade dele, certo? Ele tem 10 galpões, por exemplo. Tá. 5 galpões é comigo e 5 galpões é com ele. Ok. Certo? Aí ele vai ter um controle de preço. Entendi. Certo? Ele vai ter um comparativo. Comercialmente é vantajoso. Ele vai ter um comparativo de produção. Mas esse podcast vocês estão dando ideia para outros aviões. O grande, por exemplo. Mas
Isso aí é a prática que acontece não, mas no campo hoje. Sim, tá? isso é normal. Na minha granja, é que eu sou muito pequenininho. Se eu tivesse mais um, eu tenho 3 galpões. Se eu tivesse mais um galpão, eu estaria trabalhando com 2 nutrições. Porque o avicultor hoje, seu Eduardo, ele acha, eu acho muito meu também. Eu acho que o avicultor, ele acha que sabe algum segredo e ele não quer transmitir isso. Porque muitas vezes assim eu convido para vir no podcast, ele não vem porque ele não quer falar algo que possa comprometer ou divulgar informações para outros avicultores. Só que nenhum conhecimento é oculto hoje na avicultura. Sim. É tudo aberto. Não adianta tentar esconder. Isso, porque o que você sabe e você não quer passar é só ir no veterinário, no pessoal de nutrição, ele vai falar. Então não tem nada que seja segredo de 7 chaves. A única coisa que eles falam que tem segredo de 7 chaves é a nutrição de muitas empresas. Aí eu te pergunto o seguinte, por que então, na sua opinião, tudo em cima de opinião, posso dizer, existem, por exemplo, tá? Porque tem muita empresa de premix ruim. Tem muitas ruins. Eu conheço uma lá no sul que é ruim pra caramba. Tem você que tá falando. Não, eu que tô falando, né? Eu não tenho problema. Aqui o podcast é meu, eu falo o que eu quiser. Tem muita empresa ruim. Ruim mesmo, entendeu? Beleza. Que vai lá, faz um premix, tal, e o cara vê. E aí seguinte, né? Engraçado é o seguinte. O cara, quando é ruim no premix, diz que o problema é na recria. Né? E o cara da recria, quando ele é ruim, ele diz que o problema é no premix. É um jogando com ninguém se dá. Né? Um contra o outro. Por isso é que tem que ter uma confiança do proprietário da granja em um manejista ou em um nutricionista para que ponha o dedo na ferida e mostre para ele, tá aqui, ó. Isso. O problema seu é esse. Isso mesmo. Ponto final. E aí eu te digo o seguinte, mas por que existe? E esse é o porquê, eu tô te perguntando porque às vezes o cliente quer saber o porquê. Tá, mas por que existe então tantas empresas de premix e por que existe essa variação imensa de premix, esse leque gigante de premix, sendo que se a ave por exemplo, da linhagem tal, era para ser tudo a mesma coisa, com não ser talvez de temperatura, alguma coisa assim. Mas por que existe esse mundaréu de premix? Porque tem quem compra. Como assim? Agora vai ver. Porque tem quem compra. Entendi. Sim, tem granjeiro que compra. Tá. Certo? Você pode montar a sua empresa de premix. Você vai arrumar 1, 2, 3 que vão te comprar. Tá, mas quanto tempo você vai sobreviver com a sua empresa, eu não sei. Entendi. Certo? Mas a genética, ela te dá um manual. Entendi. Essa galinha foi desenvolvida para chegar a X% de produção, a uma persistência de pico de tantas semanas e o que ela precisa para comer de fase a fase é isso aqui. Então, cada vez que a genética, que a linhagem solta uma genética nova, nós temos que estudar. Entendi. Nós temos que analisar. Muda, recria, muda a ração inicial, pré-inicial. Tudo isso muda e nós temos que acompanhar aquele padrão. Porque aí, nós acompanhando aquele padrão e não deu o resultado, aí nós podemos chegar à genética e falar assim, ó, fizemos tudo que vocês mandaram e o resultado não está satisfatório. Entendi. Entendi. Agora, se eu tenho uma empresa de nutrição e não acompanho aquele manual da linhagem, como que eu vou cobrar lá na frente? Certo? Só que ao acompanhar o manual da linhagem, ele custa. Ele custa. E não adianta você dar feijão carunchado e querer que o negócio... Você dá milho carunchado e querer que bote o ovo. Não vai botar, cara. Isso aí. Não vai botar. E tem muita gente hoje que está olhando isso. Né? Eu já fui chamado para atender uma granja que zerou a produção de ovo. Zero. Não tinha nenhum ovo. E aí eu fui lá, só, 10 dias sem produção. Por causa? Comprou milho semente. Aquele milho avermelhado, sim, certo? Que tem ali os inseticidas para semente ali. Ele achou aquilo barato, comprou e fez a ração. Certo? Se abriu o fígado, estava um horror. Falou, eu vou tentar manter a sua galinha viva. Para ele foi barato, o milho foi. E o custo de 10 dias sem produção? Então hoje a questão do premix, do núcleo, ele está muito mais voltado à confiança
conhecimento da empresa de si, do que de fato esse mundaréu que tem. Quer dizer, porque assim, na nutrição, e falando em nutrição, não apenas na parte de formulação dos produtos, sejam eles premix ou núcleos, mas também da formulação macro. Quando eu falo de formulação macro, é a ração que o granjeiro produz na granja dele. Não é uma receita de bolo. Não é. Certo? Se fosse uma receita de bolo, todo mundo teria um tipo só e a formulação também seria uma só. Certo? Então, tem-se toda uma gama de variedade. Por quê? Genéticas diferentes. O Brasil é muito grande, certo? Com clima muito diferente, com ingredientes diferentes, com tipos de ingredientes diferentes. O milho nosso não é o mesmo durante o ano. É verdade. Certo? Você pode pegar o milho da safra é um milho e o milho da safrinha é outro milho, com base em análise de laboratório, que são feitos por todas as premixeiras, certo? O que eu imagino que é? Não estou afirmando porque eu não estudei a fundo isso, mas o que nós observamos nas análises laboratoriais é que o milho de fevereiro é um milho com maior proteína e o milho da safrinha é um milho com menos proteína. O que eu imagino? Eu imagino. O milho de fevereiro é um milho que pegou, que passa por uma amplitude de luz solar maior. Certo? Então, uma época eu tenho aí 14 horas de luz. Então a planta faz mais fotossíntese. Pô, que legal. Eu imagino que seja isso. Sim, mas é plausível. Já o de junho e julho, ela pegou o dia diminuindo a luz. Então a planta fez menos fotossíntese. Então a gente encontra um milho com menos proteína e também com menos xantofila. Certo? Também com menos xantofila. A cor do milho que vai dar a cor da gema. Entendi. Certo? Então eu observo nesse milho do início do ano um milho com mais xantofila e mais proteína, certo? E um milho da safrinha com menos proteína. E isso eu preciso alterar a formulação. Eu preciso alterar pigmentante, dependendo do cliente. Eu não quero ter na minha granja de janeiro a junho um ovo com uma gema linda e depois de junho a dezembro com uma gema branca. Entendi. Então, por isso que a questão do premix, ele tem que também se adaptar a essas evoluções. Sim, por exemplo, vamos lá. O cliente quer utilizar sorgo. Eu preciso adicionar pigmentante. O cliente quer teve uma demanda de preço. Só o cliente terminal lá, o consumidor, ele não vai comprar seu ovo. Nossa, que gema. Gema branca, pálida. Não vai comprar seu ovo. Por exemplo, locais do Brasil que utilizam muito DDG. O que é DDG? Não, vem com essa linguagem técnica aqui que o pessoal... O que é DDG? O DDG, assim, de uma forma bem simples, ele é o que sobra da retirada do etanol do milho. Ok. Certo? De uma forma bem simples de entender. Okay. E ele está sendo utilizado para nutrição animal e perfeito. Ok. Ele tem uma alta proteína, mas ele não tem lisina. Então, isso não é um impeditivo de uso, só que eu preciso colocar ele e eu preciso adicionar a mais lisina. Certo? Então, mostrando isso, que não é uma receita de bolo. Certo? Um cliente quer usar sorgo, o outro quer utilizar o DDG, o outro quer utilizar milheto, farelo de girassol. Então, isso depende de cada região. Isso depende também do clima de cada região, do adensamento, assim, quantas árvores eu coloco por centímetro quadrado. Então, isso tudo me faz entender como funciona aquele cliente e aí eu rodo uma formulação. Se você não entender, se você não visitar o seu cliente, a chance de um nutricionista bom, mesmo sendo um nutricionista muito top bom, top, se ele não entender a realidade do cliente, o risco dele errar a formulação é muito grande. Entendi. Muito grande. Porque o que eu faço, certo? Eu sempre parto da análise do cliente e eu sempre parto de saber o que a ave está comendo hoje. Qual a formulação que ela está comendo hoje. Beleza, e dali eu parto.
Vamos lá, o que você quer de melhora? Ou qual que é a sua dor? Vamos lá, você está utilizando essa formulação e está tendo problema de casca. Em que fase? Em qual idade? Tem isso também. Exatamente. Aí a gente vai fazendo uma formulação customizada, certo? Com o objetivo de resolver aquela dor do cliente, aquele problema do cliente, certo? Chutar uma formulação. Eu tenho esses níveis aqui, são esses que eu trabalho e uso, utiliza esse. Você não sabe, muitas vezes, nem o consumo que a ave está usando. Então, aí partem alguns erros, tá? de formulação. Entendi. Qual é o tipo de cliente que o granjeiro está atendendo? Né? Também. Serve muito para codorna. É ovo embalado? Eu nem cheguei. Olha só para você ter uma noção. Sabe quantos minutos a gente tá conversando aqui? Quanto? Joga. Não sei. O que você 30 acha? minutos. Uns 40 minutos. Então, 1 hora. Nossa, eu tô muito tempo. Quase então, 1 hora. Então, só para encerrar. Não. Qual é o papo tá bom. Qual é o cliente final? Vamos continuar. O papo tá bom, vamos continuar. Sabe por quê? Porque esse é um assunto legal. E eu nem cheguei na codorna ainda. E já estamos conversando 1 hora. Pegando no histórico que ele estava contando, a codorna entrou nas nossas vidas em 2012. Entendi. Tá, mas aí vou voltar aqui. E aqui, porque as perguntas que eu tô fazendo para vocês aqui, pode ser um cliente que esteja fazendo. E aí o cliente, poxa, aquela questão, eu vi que a questão da formulação de ração tem que ser alguém que conheça, tem que conhecer o cliente, toda aquela questão. Existe uma análise, um exame que se possa fazer na ave para poder identificar nela o que está faltando e assim complementar na ração no premix? Olha, a ave é o bicho mais fofoqueiro que existe. Ela conta tudo pra gente. Pô, é que nem uma vizinha minha lá em casa. Ela conta tudo pra gente, ela conta tudo. Tá? Então, qualquer veterinário que tenha gosto por avicultura, ele entra no galpão e conversa com a ave. Conversa e ela vai te contar. Isso, aquilo. Me faltou água, me faltou ração. Tá? É gostoso. É gostoso. Você olha para ela e começa a conversar com ela. Entendi. Literalmente. Né? Teve um dia minha esposa me pegou conversando com uma galinha. Você tá doido? O que tá acontecendo? E eu colocava a mão assim no comedouro, a galinha vermelha, ela vinha e deitava a cabeça em cima da minha mão. Você tá vendo? Aprende com ela. Mas ela conta tudo pra gente, tá? Se você tiver... se o técnico tiver gosto por aquilo que está fazendo, pode ter certeza que ela vai te contar e você vai colocar a mão lá na ferida e vai resolver o problema dela. E ela vai resolver. E a mudança, às vezes, de premix, a mudança, ela pode ser feita brusca ou ela tem que ser introduzida? Como é que é feito? Tipo assim, ó. Por exemplo, tá? O que eu quero dizer? O cara lá, Eduardo, chegou lá... O cliente chamou e aquele premix tá uma porcaria, digamos assim. Tá ruim. Tá ruim. Aí, o cara errou na formulação. Ou tu tá suspeitando alguma coisa e quero fazer uns testes. Como é que você faz a inclusão de um novo premix? Depende. Por exemplo, tem casos, certo, que o granjeiro, ele opta, olha, aquele galpão 3, por exemplo, vamos falar um número aqui, certo? O galpão 3 ele vai ficar por sua responsabilidade, certo? Ele começa o trabalho naquele lote ou naquele galpão, certo? Mas eu acho que você estava perguntando assim, como é que eu troco de uma nutrição para outra, certo? Quanto mais informação tiver, menos problema, tá? Então, você saber exatamente o que aquele lote ou o que aquela granja está atualmente comendo, certo? Exatamente tudo que tem naquela ração, não tem problema nenhum em fazer qualquer troca ou qualquer alteração em formulação. Quando te falta informação, então assim, aquilo que era 100% de certeza que não teria nenhum problema na troca, já cai para uns 95%, certo? Agora você não tem informação nenhuma. Não vou nem te passar a formulação. E acontece isso? Certo? Olha, comigo não me recordo de ter acontecido, tá? Mas se por acaso acontecer, eu vou falar, olha, muito obrigado, não vou fazer. Porque o risco de dar algum problema é muito grande. Assim, alguém que pega e fala, olha, não vou te passar informação nenhuma, você me dá os seus níveis que você tá trabalhando e eu vou colocar e te digo se funciona ou não. Sem informação nenhuma é um tiro no escuro.
Entendi. Literalmente um tiro no escuro. Eu prefiro não participar. No dia que eu ganhar a sua confiança para você me passar as informações, a gente volta e trabalhamos, sabe? Eu particularmente penso assim, porque senão é me queimar e brincar com o dinheiro dele. Entendi. Certo? E é verdade que existe diferença de genética para genética? Sim. De formulação de ração? Sim. E às vezes e existe também, por exemplo, assim, um cliente que possa colocar 2 genéticas no mesmo galpão e aí não tem que ser rações diferentes? Às vezes acontece, certo? Mas normalmente quando coloca genética diferente no mesmo galpão, não tem Ele como... sabe que vai ter prejuízo. Não tem como fazer essa alteração, só se ele tiver 2 silos, vamos lá, só se ele tiver 2 baterias, 2 silos independentes para cada uma, e isso normalmente ninguém tem. Assim, porque assim, normalmente ninguém pensou em fazer isso, eu vou colocar 2 diferentes ali, sabe? Entendi. Hoje, na nutrição de precisão, nós temos condições de formular rações para o dia e para a noite. Se o granjeiro me der essa opção de ter equipamento suficiente para poder tratar essa ração aqui é de dia e essa aqui é de noite. Então, por quê? De acordo com o local que o ovo está dentro do útero, você precisa de determinados ingredientes, certo? Então tem 90% do ovo que segue o mesmo horário. Entendi. E aí uns 10 a 15% que segue um horário diferente. Entendi. Tanto é que na parte da manhã a galinha já botou tudo. A codorna, por exemplo, é na parte da tarde. Certo? Na parte da tarde vai escurecer, ela vai botar nesse horário. Então a gente tendo informações da granja, ainda mais agora com galpões climatizados e tudo, que se regula a luminosidade, você consegue concentrar a ovipostura em determinado horário. Então, o que a gente, na nutrição de precisão, se nós formos cobrados por isso, nós temos condições de fazer. Entendi. E que benefício traz isso? Eu vou dar para a galinha na hora que ela precisa cálcio, vou dar para a galinha na hora que ela precisa proteína, vou dar na hora que ela precisa aminoácido. Entendeu? É algo ainda para um futuro no Brasil, mas a gente já está preparado para isso. Então quer dizer que existe também ração para períodos distintos do ano, por exemplo? Sim. Tipo sim. Inverno, Sim. verão, por exemplo. Não, isso aí já está na prática, não? Mas é aqueles estados que estão sempre com a mesma temperatura? Por isso que não é uma receita de bolo. Entendi. Entendi. Então quem está mais acima... Você pega na minha região, por exemplo, sul de Minas, agora está gelado. O que é gelado? Frio. Não. Tá quantos 7 graus? 6 graus? Ele ganha da gente. Não, lá, 8 O graus. frio dele é maior. Entendeu? Para nós está Sim. gelado. Sim. Tá? Nós tivemos em janeiro temperatura que nós nunca tivemos 40 graus. Nunca tivemos no Alta Serra 40 graus. E você vai continuar com a mesma nutrição, você não vai ter casca, você não vai ter produção, você vai ter uma galinha super cansada, não? Então, isso aí já é prática, já é normal. E existe aquele avicultor que ele quer fazer uma formulação só e deixar para não ter problema, aquela questão de... Não... Existe. Ainda existe. Ainda existe. Ainda existe. Porque eu vejo que às vezes a questão da comodidade, né? Sim, tem. Ainda tem avicultor que você utiliza postura única ainda, certo? Como tem avicultores que trabalham com 7, 8 posturas, de fases, certo? Vai lá do primeiro ovo até 30 semanas de idade, postura 1, certo? Aí entra com a postura 2, de 30 até 60, certo? Aí depois ele vai entrar com a postura 3, de 60 para frente. O outro vai ser do primeiro ovo até 23 pré-pico, de 23 a 30 pico, certo? E muitas vezes também a nomenclatura das fórmulas é particular de cada um, certo? Mas temos cenários onde se utiliza 1 ou 2 fases durante toda a linha produtiva e tem cenários que se utiliza 7, 8 fases em toda a linha produtiva também. O que eu vejo? Quanto mais fases eu coloco, mais eu barateio o quilo final. Se fizesse uma média de preço de tudo que ela comeu na vida dela inteira, quanto mais fases nutricionais eu tenho, mais barato fica. Por quê? Porque eu diminuo a minha margem de segurança. Por exemplo,
tentar me explicar. Se eu estou fazendo uma ração pico até 30 semanas, vai comer após a pré-postura, do primeiro ovo até 30 semanas. Então, eu vou fazer aí menos de 20, menos de 15 semanas, certo? A minha margem de segurança, porque eu vou estar fazendo uma formulação específica para de 18 a 30. Então, eu diminuo a minha margem de segurança. Margem de segurança tem preço, certo? Então, níveis que estariam a mais para poder atender vão estar bem ajustados. Entendi. Aí depois eu coloco uma formulação pico de 30 até 40. 10 semanas só. Eu vou fazer de novo com uma margem de segurança bem baixa. Por quê? Porque eu tenho entendimento que é para aquela fase. Certo? Não vai dar nenhum problema o cliente. Na verdade, a formulação vai ficar mais específica para aquela fase. Certo? É isso que eu digo de diminuir a margem de segurança. Final é que eu diminuo o custo. Agora, se eu faço uma fórmula para usar de 18 até 90 semanas, eu tenho que colocar uma margem de segurança muito alta. Por quê? Porque vai ter ave com 85 semanas comendo ela e ave com 20 semanas comendo ela. Aí eu tenho uma fórmula muito cara. Entendeu? Entendi. Aí, por outro lado, eu tenho um manejo muito simples na fábrica, eu faço uma só. Na outra, eu tenho vários manejos, eu tenho que fazer ordem de produção, certo? Para ver qual que eu produzo primeiro, para mim poder otimizar ao máximo a minha fábrica, mas, no fundo, eu entendo que o custo nem se compara. Certo? Por mim, quanto mais fases colocar, melhor. Então, você recomendaria, então, ter diversos tipos de rações, de premix para cada fase da galinha? Sim. Ou da ave. Sim. Vamos falar da ave porque também tem a codorna. De premix depende do que está do que é composto aquele premix. A nutrição. A nutrição. Vamos falar a fórmula. Porque o premix depende. Se eu estiver utilizando só vitamina e mineral. Sim, não. Então vou reformular. Então você recomenda que tenha vários tipos de formulação de nutrição a cada fase. A cada fase. Show de bola. E é o que o geneticista quer. É o que ele. No manual dele aqui. Que ele pede para fazer isso. Ele pede para fazer. Poxa, pessoal, que gostoso essa conversa, que legal, que enriquecedor isso aí. Eu agradeço. Peço desculpa por algumas perguntas aí que eu achei. Sem problema. Mas eu faço essas perguntas, que às vezes é o que o avicultor tá. Mas é fácil falar isso. Ele faz essas perguntas, sabe que eles fazem essa pergunta assim, meio direta, né? E eu fazendo essas perguntas para você, e aqui a gente tá tranquilo e entre amigos aqui conversando, é uma forma que você conseguiu explicar até de forma mais didática. Sim. Isso foi legal, foi bacana isso, né? O que vocês acharam? Tranquilo o podcast? Tranquilo, ótimo. Eu agradeço demais. Consegui deixar vocês tranquilos, relaxados aí. Muito então, obrigado. Tá. Agradeço aos Eduardos, né? Pai e filho, né? Que eu não sei qual que é aqui devido a juventude. Tá ótimo. Então, pessoal que nos seguiu até aqui, o nosso muito obrigado. O pessoal que quiser te seguir na rede social ali, questão pessoal, pode? Eu não tenho. Não tem Instagram? Não tenho Instagram. O senhor não tem Instagram também? Ah, então tá bom. Depois faz o Instagram, a gente coloca O meu filho fez o Instagram pra mim, mas eu nem sei qual que é. Depois me fala, a gente coloca na base aqui. Pessoal que conseguiu estar aqui, o nosso muito obrigado. Não se esqueça de vá lá, inscreva-se no canal no YouTube e também nos siga no Instagram. Certo? Valeu! Tchau, tchau!